o Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 3. Markandeya Samasya Parva. Capítulo 213. Levado aos pais do caçador. Markandeya disse: quando, ó Yudhishthira, todo esse mistério da salvação foi explicado àquele Brahmane, ele ficou muito satisfeito e disse se dirigindo ao caçador: tudo isso que tu explicaste é racional, e me parece que não há nada em relação aos mistérios da religião que tu não saibas. O caçador respondeu: ó Brahmane bom e excelente, tu deves perceber com os teus próprios olhos toda a virtude que eu declaro como um fato, e por causa da qual eu cheguei a este estado bem-aventurado. Levanta-te, Senhor venerável, e entra rapidamente neste aposento interno. Ó homem virtuoso, é apropriado que tu vejas meu pai e minha mãe. Markandeya continuou. Assim abordado o Brahmane entrou, e viu uma mansão bela e admirável. Ela era uma casa magnífica dividida em 4 conjuntos de quartos, admirada por deuses e parecida com um dos seus palácios. Ela estava também mobiliada com assentos e camas, e fragrante de perfumes excelentes. Seus pais veneráveis, vestidos em mantos brancos, tendo terminado suas refeições, estavam sentados tranquilamente. O caçador, vendo-os, se prostrou à frente deles com a cabeça aos pés deles. Seus pais idosos então se dirigiram a ele desta maneira: levanta-te, ó homem de piedade, levanta-te, que a retidão te proteja. Nós estamos muito satisfeitos contigo por tua piedade. Que tu sejas abençoado com uma vida longa, e com conhecimento, inteligência superior, e a realização dos teus desejos. Tu és um filho bom e respeitoso, pois nós somos cuidados constantemente e sensatamente por ti, e até entre os celestiais tu não tens outra divindade para cultuar. Por subjugar a ti mesmo constantemente tu te tornaste dotado do poder de autodomínio dos Brahmanes, e todos os teus avós e antepassados estão constantemente satisfeitos contigo pelas tuas virtudes de autodomínio e pela tua piedade em relação a nós. Em pensamentos, palavras ou ações a tua atenção a nós nunca enfraquece, e parece que no momento tu não tens outro pensamento em tua mente exceto quanto a como nos agradar. Como Rama, o filho de Jamadagni, trabalhava para agradar seus pais idosos, assim tu, ó filho, faz para nos agradar, e ainda mais. Então o caçador apresentou o Brahmane para seus pais e eles o receberam com a saudação usual de boas-vindas, e o Brahmane, aceitando sua recepção cordial, perguntou se eles, com seus filhos e empregados, estavam todos bem em casa, e se eles estavam sempre desfrutando de boa saúde naquela época da vida. O par idoso respondeu: em casa, ó Brahmane, nós estamos todos bem, com todos os nossos empregados. Tu, Senhor e adorável, alcançaste este local sem problema nenhum? Markandeya continuou. O Brahmane respondeu: sim, eu alcancei. Então o caçador, se dirigindo ao Brahmane, disse a ele: estes meus pais, Senhor venerável, são os ídolos que eu cultuo, o que quer que seja devido aos deuses, eu faço para eles. Como os 33 deuses com Indra em sua chefia são adorados pelos homens, assim esses meus pais idosos são adorados por mim. Como os Brahmanes se esforçam para o propósito de obter oferendas para os seus deuses, assim eu ajo com diligência por esses 2 ídolos meus. Estes meus pais, ó Brahmane, são meus deuses supremos, e eu procuro agradar a eles sempre com oferendas de flores, frutas e pedras preciosas. Para mim eles estão como os 3 fogos sagrados, mencionados pelos eruditos e, ó Brahmane, eles me parecem ser tão bons quanto os sacrifícios ou os 4 Vedas. Os meus 5 ares vitais, minha esposa e filhos e amigos, são todos para eles dedicados ao seu serviço. E com minha esposa e filhos eu sempre sirvo a eles. Ó bom Brahmane, com minhas próprias mãos eu os ajudo no banho e também lavo os seus pés e lhes dou comida e eu digo a eles só o que é agradável, omitindo o que é desagradável. Eu considero como o meu maior dever fazer o que é agradável para eles mesmo que não seja estritamente justificável. E, ó Brahmane, eu sou sempre diligente em auxiliá-los.
Os dois pais, o fogo sagrado, a alma e o preceptor espiritual, esses 5, ó bom Brahmane, são dignos da maior reverência de uma pessoa que procura prosperidade. Por servi-los devidamente se adquire o mérito de conservar perpetuamente o fogo sagrado. E esse é o dever eterno e invariável de todos os chefes de família. Capítulo 214. O Brahmane é avisado para voltar para os pais. Existência anterior do caçador. Markandeya continuou. O caçador virtuoso, tendo apresentado ambos os seus pais para aquele Brahmane como seus maiores gurus, falou novamente a ele como segue. Nota o poder dessa minha virtude, pela qual a minha visão espiritual interna é aumentada. Por isso tu ouviste daquela senhora autocontrolada e sincera, devotada ao seu marido, vai para Mithila, pois lá vive um caçador que explicará para ti os mistérios da religião. O Brahmane disse, ó homem piedoso, tão constante em cumprir tuas obrigações religiosas, refletindo sobre o que aquela senhora sincera agradável, tão leal ao marido disse, eu estou convencido de que tu és realmente dotado de todas as qualidades elevadas. O caçador respondeu, eu não tenho dúvida, meu senhor, de que o que aquela senhora, tão fiel ao marido, disse a ti sobre mim foi dito com total conhecimento dos fatos. E eu, ó Brahmane, expliquei para ti tudo isso como um favor. E agora, bom senhor, ouve-me. Eu explicarei o que é bom para ti. Ó bom Brahmane de caráter irrepreensível, tu foste injusto com teu pai e tua mãe, pois tu deixaste o lar sem sua permissão, para o propósito de aprender os Vedas. Tu não agiste devidamente nessa questão, pois teus pais ascetas e idosos ficaram totalmente cegos de dor pela tua perda. Volta para casa para consolá-los. Que essa virtude nunca te abandone. Tu és de grande mente, de mérito ascético, e sempre devotado à tua religião, mas tudo isso se torna inútil para ti. Sem demora volta para consolar teus pais. Tem algum respeito pelas minhas palavras e não ajas de outra maneira. Eu te digo o que é bom para ti, ó Rishi Brahmane, volta para casa hoje mesmo. O Brahmane respondeu, isso que tu disseste é sem dúvida verdadeiro, que tu possas, ó homem piedoso, obter prosperidade, eu estou muito satisfeito contigo. O caçador disse, ó Brahmane, como tu praticas com assiduidade, aquelas virtudes divinas antigas, e eternas, que são tão difíceis de obter mesmo por pessoas de mente pura, tu pareces para mim semelhante a um ser divino. Volta para o lado do teu pai e tua mãe e sê ligeiro e diligente em honrar teus pais, pois eu não sei se há alguma virtude maior do que essa. O Brahmane respondeu, por uma boa sorte singular eu cheguei aqui, e por uma boa sorte similar eu fui assim associado contigo. É muito difícil descobrir, em nosso meio, uma pessoa que possa explicar tão bem os mistérios de religião. Raramente há um homem entre milhares que seja bem versado na ciência de religião. Eu estou muito contente, ó grande homem, por ter assegurado a tua amizade, que tu sejas próspero. Eu estava a ponto de cair no inferno, mas fui salvo por ti. Isso estava destinado a ser assim, pois tu entraste inesperadamente em meu caminho. E, ó grande homem, como o rei caído Yayati foi salvo por seus netos virtuosos filhos da filha, assim eu fui salvo por ti. De acordo com o teu conselho, eu honrarei meu pai e minha mãe, pois um homem de coração impuro nunca pode explicar os mistérios do pecado e retidão. Como é muito difícil para uma pessoa nascida na classe Sudra aprender os mistérios da religião eterna, eu não te considero como um Sudra. Certamente deve haver algum mistério em relação a este caso. Tu deves ter obtido a posição de Sudra por causa da fruição do teu próprio karma passado. Ó homem magnânimo, eu almejo saber a verdade acerca dessa questão. Conta-me com atenção e de acordo com a tua própria disposição. O caçador respondeu, ó bom Brahmane, Brahmanes são dignos de todo o meu respeito. Ouve, ó impecável, esta história de uma existência anterior minha.
Ó filho de um Brahmane excelente, eu era antigamente um Brahmane, versado nos Vedas, e um estudante ilustre dos Vedangas. Por causa da minha própria falha, eu fui degradado ao meu estado atual. Certo rei, talentoso na ciência de Dhanurveda, a ciência de manobrar arco e flecha, era meu amigo, e por sua companhia, ó Brahmane, eu também me tornei hábil no tiro com arco, e um dia o rei, acompanhado por seus ministros e seguido por seus melhores guerreiros, saiu em uma expedição de caça. Ele matou um grande número de veados perto de um eremitério. Eu, também, ó bom Brahmane, atirei uma flecha terrível. E um rishi foi ferido por aquela flecha de ponta curvada para fora. Ele caiu sobre o solo, e gritando ruidosamente disse: Eu não fiz mal a ninguém, que homem pecaminoso fez isso? E, meu senhor, confundindo com o veado, eu fui até ele e descobri que ele tinha sido perfurado através do corpo pela minha flecha. Por causa do meu ato pecaminoso, eu fiquei muito aflito em mente. E então eu disse àquele rishi de mérito ascético severo, que estava gritando ruidosamente, jazendo sobre o solo: Eu fiz isso inconscientemente, ó rishi. E eu também disse isto ao Muni: Julga apropriado perdoar toda essa transgressão. Mas, ó Brahmane, o rishi, furioso, me disse: Tu nascerás como um caçador cruel na classe Sudra. Capítulo 215. O Brahmane volta para casa. O caçador continuou: Assim amaldiçoado por aquele rishi, eu procurei conciliá-lo com estas palavras: Perdoa-me, ó Muni, eu fiz este ato pecaminoso involuntariamente. Cabe a te perdoar tudo isso. Senhor venerável, acalma-te. O rishi respondeu: A maldição que eu pronunciei nunca poderá ser falsificada, isso é indubitável. Mas por bondade para contigo eu te farei um favor. Embora nascido na classe Sudra, tu permanecerás um homem virtuoso e sem dúvida honrarás os teus pais, e por honrá-los tu obterás grande perfeição espiritual. Tu também te lembrarás dos acontecimentos da tua vida passada e irás para o céu, e no término dessa maldição tu te tornarás um Brahmane novamente. Ó o melhor dos homens, assim, antigamente, eu fui amaldiçoado por aquele rishi de poder severo, e assim ele foi conciliado por mim. Então, ó bom Brahmane, eu soltei a flecha do corpo dele, e levei-o ao eremitério, mas ele não foi privado de sua vida, ele se recuperou. Ó bom Brahmane, eu assim descrevi para ti o que me aconteceu antigamente, e também como eu posso ir para o céu futuramente. O Brahmane disse: Ó tu de grande inteligência, todos os homens estão assim sujeitos à felicidade ou tristeza, portanto tu não deves te afligir por isso. Em conformidade com os costumes da tua classe atual tu tens adotado esses hábitos maus, mas tu és sempre devotado à virtude e versado nos caminhos e mistérios do mundo. E, ó homem erudito, esses sendo os deveres da tua profissão, a mácula do mau karma não se vinculará a ti. E depois de morar aqui por pouco tempo tu te tornarás um Brahmane novamente, e mesmo agora eu te considero como um Brahmane, não há dúvida nisso. Pois o Brahmane que é vaidoso e soberbo, que é viciado em maus hábitos e ligado a práticas más e degradantes é como um Sudra. Por outro lado, eu considero um Sudra que é sempre adornado com estas virtudes: retidão, autodomínio e veracidade, como um Brahmane. Um homem se torna um Brahmane por seu caráter, por seu próprio karma mau. Um homem obtém um destino mau e terrível. Ó bom homem, eu creio que o pecado em ti agora se extinguiu. Tu não deves te afligir por isso, pois homens como tu, que és tão virtuoso e versado nos caminhos e mistérios do mundo, não podem ter motivo de aflição. O caçador respondeu: As aflições corpóreas devem ser curadas com remédios, e as mentais com sabedoria espiritual. Esse é o poder do conhecimento. Sabendo disso, os sábios não se comportam como garotos. Homens de inteligência inferior são dominados pela angústia pela ocorrência de uma coisa que não é agradável para eles, ou pela não ocorrência de uma coisa que é boa ou muito desejada. De fato, todas as criaturas estão sujeitas a essa característica de tristeza ou felicidade.
Não é simplesmente uma única criatura ou classe que está sujeita à tristeza. Cientes desse mal, as pessoas se corrigem rapidamente, e se elas o percebem no exato início, elas conseguem curá-lo totalmente. Quem quer que se aflija por isso somente se torna inquieto. Aqueles homens sábios cujo conhecimento os tornou felizes e satisfeitos, e que são indiferentes à felicidade e tristeza da mesma maneira, são realmente felizes. Os sábios estão sempre contentes e os tolos sempre descontentes. Não há fim para o descontentamento, e o contentamento é a maior felicidade. As pessoas que alcançaram o caminho perfeito não sofrem, elas estão sempre conscientes do destino final de todas as criaturas. Não se deve ceder ao descontentamento, pois ele é como um veneno virulento. Ele mata as pessoas da inteligência não desenvolvida, assim como uma criança é morta por uma cobra enfurecida. Não tem virilidade aquele homem cujas energias o deixaram e que é dominado pela perplexidade quando se apresenta uma ocasião para o uso do vigor. As nossas ações são sem dúvida seguidas por suas consequências. Quem quer que simplesmente se entregue à indiferença passiva pelos assuntos mundanos não realiza bem nenhum. Em vez de resmungar, uma pessoa deve tentar descobrir o caminho pelo qual ela possa assegurar isenção de miséria espiritual, e, os meios de salvação encontrados, ela deve então se livrar da sensualidade. O homem que alcançou um estado elevado de conhecimento espiritual está sempre ciente da grande deficiência e instabilidade de toda a matéria. Tal pessoa, mantendo em vista o destino final de todos, nunca sofre. Eu também, ó homem erudito, não me aflijo, eu permaneço aqui nesta vida esperando a minha hora. Por essa razão, ó o melhor dos homens, eu não sou perturbado por dúvidas. O Brahmane disse: tu és sábio e excelente em conhecimento espiritual e a tua inteligência é vasta. Tu que és versado em escritos sagrados, estás satisfeito com a tua sabedoria espiritual. Eu não tenho motivos para te criticar. Adeus, ó o melhor dos homens pios, que tu sejas próspero, e que a retidão te proteja, e que tu sejas assíduo na prática da virtude. Markandeya continuou. O caçador disse a ele, que assim seja. E o bom Brahmane andou ao redor dele e então partiu. E o Brahmane voltando para casa foi devidamente assíduo em sua atenção aos seus pais idosos. Eu assim, ó virtuoso Yudhishthira, narrei em detalhes para ti essa história cheia de instrução moral, a qual tu, meu bom filho, me pediste para recitar, a virtude da devoção das mulheres por seus maridos e a da piedade filial. Yudhishthira respondeu: ó Brahmane piedosíssimo e melhor dos Munis, tu narraste para mim essa história moral boa e extraordinária, e ouvindo-te, ó homem erudito, o tempo passou como um momento, mas, ó Senhor adorável, eu até agora não estou saciado com a audição desse discurso moral. Não se deve ceder ao descontentamento. Vixada, uma mistura de descontentamento, perplexidade e confusão. E o bom Brahmane andou ao redor dele. Uma forma de etiqueta hindu para a despedida.